E aí, navegantes, como é que vocês estão? Fala pra mim como é que vocês estão. Tudo bem? Beleza? Como é que tá essa quarta-feira? Como é que tá o clima aí na sua cidade? Aqui foi um dia bem quente. Ontem também. Como é que tá aí? Então, pessoal, vamos lá para nossa 12ª dose diária de direção. Então, eu tenho um grupo, uma turma. Na minha primeira turma do direção diária, direção interna, é um desafio que eu tenho, que eu estou com a minha turma. Então, estamos agora no 9º dia. E hoje eu mandei uma mensagem lá no grupo para eles, falando uma coisa. Como é que vocês estão fazendo? Como é que vocês estão vivenciando o dia de vocês hoje? Hoje é quarta-feira. A segunda-feira é dita como o Dia Internacional dos Começos, ou Dia Internacional dos Recomeços. E a quarta-feira é o Dia Internacional da Desistência. Como é que você está hoje? Você está naquela pegada desanimado, ainda está beleza, está ativado, está motivado? Ou você está com aquela mesma energia de segunda-feira ou já está mais baixo? Porque o dia da quarta-feira é o Dia Internacional da Desistência. Mas eu sei que vocês aqui não são. Não são assim. Não tem ninguém aqui que entrou agora nessa live, que está aqui me ouvindo, que tem esse espírito de desistência. Não tem ninguém aqui assim. Eu tenho certeza. Então, vamos lá para a nossa dose diária de hoje? A nossa dose diária está lá em Habacuque, capítulo 2, versículo 2 e 3, que diz assim, ó: O Senhor me respondeu e disse, escreva a visão, grava sobre as tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espere-o, porque certamente virá e não tardará. Então, como diz esse povo jovem, pega a visão. No versículo 2, escreve a visão e grava sobre a tábua. Em outras versões fala, e grava sobre as tábuas do teu coração, para que possa ler até quem passa correndo. E o que é esse até quem passa correndo? É para você gravar essa visão que você teve, que daqui a pouco eu vou já explicar, aquela visão, gravar no seu coração de uma forma tão incisiva e tão de uma maneira que não vá apagar com facilidade, que você passe correndo e a pessoa que está lhe vendo correndo vai pensar, não, aquela pessoa tem uma visão clara, ela sabe para onde é que ela está indo. Porque aqui, o que a gente está falando? Sobre se tornar um navegante da direção, uma pessoa que sabe para onde está indo. Então, a gente precisa ter a visão. A gente precisa ter a visão. E como é que a gente faz para ter essa bendita visão? Bom, eu posso te dizer uma coisa. Existe um livro chamado Quem é Você Quando Ninguém Está Olhando? O nome é bem interessante, né? Quem é você quando ninguém está olhando? E ele fala sobre caráter. Fala sobre caráter. E um dos atributos do caráter é a visão. É a visão. E a definição de visão que o autor do livro traz, quem é você quando ninguém está olhando, diz assim, ó, a primeira visão. A visão é uma capacidade dada por Deus para enxergarmos soluções possíveis para os problemas do dia a dia. Essa é a primeira definição. Então, a pessoa que tem visão, a pessoa que é visionária, ela é resolvedor de problemas.
Então ela consegue visualizar aquilo que ela tem que fazer no dia a dia dela. Mas essa visão é dada por quem? Por Deus. Porque quando você tem o coração em Deus, Deus te dá a visão. Agora, lembra o que está escrito? Tem a visão e grava na tábua do teu coração. Então você tem que gravar. Gravar como? Escreve. Em outras versões falam também escreva. Aqui está grava, né? Mas outras versões falam sobre escrever na tábua dos seus corações. Tem um caderno que eu uso. Se você não tem um caderno para anotar suas coisas, eu aconselho você a ter esse caderno para anotar. Uma das primeiras frases que tem aqui, ó, no meu caderno, é essa aqui, ó. Habacuque 2, 2 e 3. Para escrever na tábua do seu coração. Então aqui, ó, tem muita coisa escrita. Ó, um caderno inteiro. Claro que alguns tem algumas folhas brancas, mas eu anoto o que precisa. Se você ainda não tem esse hábito de escrever, tem esse hábito de escrever, de colocar aquilo que você viu, que você enxergou, a solução daquele problema. Tenha esse hábito de anotar. Porque quando você guarda só na sua cabeça, está sujeito você esquecer. Então, porque o navegante da direção, ele tem direção, ele anota. Entendeu? Grava nas tábuas do teu coração. E qual é o segundo? O segundo definição de visão. A visão é uma habilidade de enxergar além do exterior da pessoa. Então, o que é? A visão, por a gente entender de pessoas, a gente tem que entender além do óbvio. Além do óbvio, né? Enxergar além do exterior das pessoas. A gente tem que entender de pessoas. Porque eu te digo uma coisa, quem entende de pessoas vale mais. Você pode prestar atenção, hoje, nesse mundo de IA que a gente vive, quem entende de pessoas vale mais. Porque é uma pessoa real. Porque hoje em dia, o que a gente está querendo? Nesse mundo de IA que está por aí, a gente quer um relacionamento com pessoas. Então a gente tem que conhecer além do exterior. A gente tem que enxergar além do óbvio. Você pode prestar atenção, não sei onde é que você trabalha, qual é a sua atividade, mas quando você for para uma reunião, se não tiver, é bom você ser aquela pessoa que tem a visão. Aquela visão além do óbvio, daquilo que está sendo dito, e enxergar a solução para uma determinada situação. Não só do dia a dia, mas a solução para a vida das pessoas. Porque quando você está numa empresa, você está lidando com pessoas. Quando você está dentro da sua casa, você está lidando com o quê? Com pessoas. Então você tem que entender e visualizar além do exterior das pessoas. Você tem que entender o coração de cada um. Agora, para você entender o coração de cada um, você precisa entender o seu coração. Você precisa saber o que você tem no seu coração. O que você está anotando. Qual é a visão que Deus te deu. Então, a terceira definição de visão. A visão é uma habilidade dada por Deus para captar um vislumbre de algo que Ele quer operar através da nossa vida, se nos entregarmos a Ele. Então isso aqui é muito profundo, porque eu não posso te dizer e nem te afirmar que eu já tenho uma visão clara desse terceiro conceito, dessa terceira definição de visão que o autor desse livro, Quem é Você Quando Ninguém Está Vendo, se eu já tenho essa habilidade. Mas eu estou buscando. E eu digo para você tem que buscar também. Por quê? Quando Deus te dá a visão de algo, quando Deus te dá a visão de algum projeto, te dá a visão de algum determinada, auxiliar um determinado povo, ou auxiliar alguém, pode ter certeza que se Ele te deu a visão, Ele vai te dar a provisão. Porque
Isso é sobre confiar em Deus. É sobre a gente entregar a nossa vida para Ele. Porque eu não sei se você já fez isso, ou se você já passou por isso, ou uma determinada situação. Por quê? Eu acho que eu já devo ter falado para algumas pessoas, e em alguma das primeiras lives aqui que eu fiz, eu falei a respeito disso. Que eu não trabalhava com isso, né? Eu trabalhava com informática. Eu tinha uma empresa de informática. Então eu recebi a visão. Eu recebi a visão de quê? De que era para eu trabalhar com pessoas, auxiliando pessoas. Então isso estava muito forte dentro do meu coração. Então Deus me deu essa visão de quê? De que eu tinha que trabalhar com pessoas. E eu fui protelando, eu não queria, porque eu sou uma pessoa também comum, né? Eu sou uma pessoa como cada um de vocês aqui, e eu não queria deixar a empresa. Porque como é que eu ia largar o meu sustento? Pô, como é que eu ia largar o meu sustento para viver daquilo que eu estou vivendo hoje? Para auxiliar as pessoas? Como que eu ia ver? Só que chegou um determinado momento que não deu mais para aguentar isso aí, aquela situação. Eu tive que tomar uma decisão e agir. Eu tive que tomar essa decisão e agir para fazer aquilo que tem que ser feito. Porque eu tive que confiar. Porque é sobre isso. Deus te deu a visão, então pode ter certeza, Ele vai te dar a provisão. E eu te pergunto, você ainda está com medo de quê? Ainda está com medo de quê? Um filho, um pai, né? Um pai como eu sou, e como alguns de vocês aqui são, pais, mães, a gente dá um jeito de dar o que comer para os nossos filhos. Se a gente tá se a gente dá o sustento, dá o que comer, ainda mais o nosso Pai que está no céu. Quem é o pai que o filho pedindo um pão vai dar uma pedra? Entende o que eu falo? Então, se Deus te deu a visão, pode ter certeza de uma coisa, Ele vai te dar provisão. Porque o que diz no versículo seguinte? Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Entende o que eu estou falando? É a sequência? Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espere-o, porque certamente virá e não tardará. Por quê? Tudo acontece no seu tempo certo. Mas não é porque acontece no seu tempo certo que você vai ficar aguardando a provisão de Deus. Porque se Ele te deu a visão, Ele vai te dar a provisão, mas Ele quer que você dê o passo. Ele não quer que você fique parado aí onde você está, sem fazer nada. Ou ficar aqui de braços cruzados e deixar, como diz a música do Zeca Pagodinho, né? Não sei se você conhece. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então, se Deus te deu a visão, Ele vai te dar a provisão. Não fique preocupado. Não andeis ansiosos e preocupados demasiadamente com o dia de amanhã. O dia de amanhã tem as suas próprias preocupações. Então você tem que ter a visão. Se Deus te deu a visão, anota, grava no teu coração, põe um lugar visível, põe os teus projetos em dia, põe aquilo que você tem que fazer para fazer, põe em prática. Não deixa para amanhã. Porque eu tenho certeza de uma coisa. Se Deus te deu a visão, e se você não começar a agir, Ele vai dar para outro. Pode ter certeza disso. Por quê? Ainda mais se é para auxiliar alguém. Ainda mais se é para auxiliar alguém ou auxiliar algumas pessoas. Por quê? Se é para auxiliar aquele povo, se você não fizer, Ele vai dar para outra pessoa. Ele vai dar para outra pessoa.
Então você tem que começar a ver a vida por outro ângulo, uma outra visão, para você ser um solucionador de problemas. Diz uma história de dois prisioneiros. Eles estavam na mesma cela e enxergavam pela mesma janela. Então, um prisioneiro, ele olhava para a janela e via só as grades da cela. Ele via só as grades da cela. E um outro prisioneiro olhava pela janela e olhava as estrelas no céu. Então, aquele prisioneiro que olhava para as celas começou a ficar mal, porque ele não tinha visão. Ele não estava tendo a visão e começou a murmurar, a reclamar, achar que não ia dar certo, porque ele estava ali preso, porque ele estava olhando só para as celas, só para a grade das celas, daquela janela. E aquele prisioneiro estava olhando pela cela, as grades da cela, pela grade da janela. E olhava o quê? As janelas, as estrelas. E o que quer dizer essa história? É que esse prisioneiro que estava olhando as estrelas, ele estava olhando a vida com mais esperança. Estava tendo a visão de que ele ia sair dali e ia conseguir fazer aquilo que ele precisava fazer. Então, é como você, é como eu, é como você, para ver a vida por outro ângulo, por outra perspectiva. E tenha certeza, se ainda não deu certo, ainda não chegou no final. Pode ter certeza. Veja a vida como esse prisioneiro estava olhando pela janela da prisão e olhando as estrelas. Comece a visualizar a vida que você está querendo depois que você sair dessa prisão. Porque às vezes você pode estar numa prisão e você não está percebendo que você está nessa prisão. Então você tem que enxergar a esperança. Como é que você quer estar daqui a um mês? Como é que você quer estar daqui a um ano? Como é que você quer estar daqui 5 anos? Você tem que visualizar. Hoje em dia, muitas pessoas veem isso de visualizar, de mentalizar, com muito preconceito. Mas eu fico tranquilo com isso. Porque quem quiser acreditar, que acredite. E quem não quiser acreditar, que não acredite. Mas está escrito aqui. Escreva a visão e grave sobre as tábuas do teu coração. Escreva sobre as tábuas do teu coração. Então, tenha visão, mentalize, visualize aquilo que você está querendo. Se você recebeu a visão de Deus, visualize como é que Ele está querendo que você faça. Eu teve um período da minha vida que eu acordava e eu tenho um projeto que algum dia eu vou realizar, né, que eu estou caminhando para isso. Mas eu acordava e nos meus momentos de oração eu visualizava eu caminhando por dentro do ambiente que eu estou querendo. Então eu andava, imaginava, subindo as escadas, andando pelas salas. E eu já sei como é que é. Porque Deus me deu a visão daquilo ali. Agora, aonde é que vai ser? Eu não sei. Eu só sei que vai se realizar. Porque se você viu, se você andou nesse lugar, pode ter certeza, você vai chegar lá. Só depende de uma pessoa, só uma, para você chegar à sua visão. É de você. Beleza? Então vamos lá para mais um dia? Vamos lá para mais um dia? Com tudo isso aqui que eu estou te falando, para a gente se tornar um navegante da direção mais forte, com mais direção, com essa dose diária de direção. Bora lá fazer o que tem que ser feito? Vamos lá ter essa visão clara? Vamos lá escrever na tábua do seu coração? Bora lá. Cadê o teu caderno? O meu tá aqui, ó. Bora lá? Meus amigos, desejo a todos uma ótima noite, uma excelente restante de semana, né? Mas amanhã a gente ainda se vê. Desejo a todos de coração que Deus abençoe a todos, que tenham uma noite abençoada, uma boa noite de sono
E que Deus abençoe o dia de todos amanhã, tá bom? Que tenha uma visão clara para enxergar aquilo que você está querendo. Grande abraço a todos. Fique com Deus.